Tá ao vivo, tá ao vivo. Oi, gente. Então, agora a gente está aqui hoje, mais uma live. Vamos ter a presença do meu querido amigo, né, o Aurélio. Daqui a pouco ele vai estar entrando aí, a gente vai fazer o convite para falar um pouquinho de um projeto que veio nascendo durante essa pandemia e que modificou um pouco a forma de pensar as fronteiras, a forma de a gente enxergar toda essa mudança que essa pandemia causou. A gente pensar um pouquinho de uma forma não territorial, né? Moro no Brasil, vou pensar só no Brasil. E foi muito interessante porque a primeira coisa que surgiu, né, ao convite de uma grande amiga, Priscila Dalagnolo, foi que a gente montasse um curso online para professores, um curso que se baseasse no meu livro, que acabou crescendo. Foram 2 cursos, né? Eu montei 2 cursos, ela montou os cursos dela na área organizacional. Eu montei 2 cursos, um para professores na área de inteligência emocional e um para pais na área de parentalidade positiva. Até porque eu fiz meu doutorado na área de parentalidade e desenvolvimento infanto-juvenil e venho estudando isso durante muito tempo. E com o pós-doutorado me aprofundei na área da psicologia positiva e da inteligência emocional. E obrigada, o Aurélio já entrou, ó. Já entrou. Aí, vamos botar aqui, vamos fazer o convite dele. Você está sendo convidado, vai aparecer aí, daí você entra aí. Enquanto ele está entrando, aí nesse projeto, o mundo é tão pequeno assim que a gente acabei fazendo amizade quando eu estive nos Estados Unidos no congresso com o Aurélio Ristori, que é um professor, diretor de escola, doutor, que mora lá em Moçambique. A gente se conheceu nos Estados Unidos, ele mandou buscar o meu livro e a gente começou a trocar figurinhas nesse momento de pandemia. E aí surgiu a ideia de eu conhecer um pouco, me trouxe um pouco aquela curiosidade de conhecer a realidade do professor de Moçambique. Num primeiro momento eu pensei, vou divulgar o meu curso em Moçambique, né? Ô, Aurélio, entrou! Olá, Olá, tudo bom? Estou aqui contando como a gente tudo? se conheceu. Joia. E primeiro, né, a nosso primeiro contato foi sobre pesquisas, interesses, entender o professor, mas aí eu pensei assim, o meu curso vai ficar conhecido em Moçambique. E depois, humildemente, eu me envergonhei até da minha visão capitalista, conversando com o Aurélio, e eu desconhecia a realidade desse país, desconhecia, a gente acha que sabe, que conhece. E aí eu disse, não, Aurélio, a gente vai montar um projeto junto, a gente vai ajudar esse mundo a ser melhor. E, principalmente, a gente vai apresentar um pouquinho da história de Moçambique para as pessoas que estão aí nos seguindo, que estão entrando, ou que vão ver esse vídeo posteriormente, porque isso vai estar depois no meu site, lá no anacoba.com.br, no YouTube, Anacoba, vai ficar no IGVT, e aí as pessoas vão poder ter acesso e poder fazer parte desse projeto. Essa semana eu trabalhei com professores, tutores do Brasil inteiro sobre a questão em cima do meu livro, Um Professor Mais Feliz, O Poder da Inteligência Emocional, e lancei, eu disse para eles assistam a live, porque eu lancei que teria um projeto com Moçambique. E, Aurélio, foi muito legal, porque muita gente se interessou, né? As pessoas não Uau. têm noção. Elas, um projeto solidário, mas como é essa realidade de Moçambique? O que tem de diferente? Como que está acontecendo? Então, agora eu vou passar a palavra para o meu grande colega. Eu até vou brincar, vou avisar vocês que às vezes eu tenho um grande amigo em Angola também. Às vezes ao invés de falar Moçambique, eu falo Angola. Mas eles são bem distintos, só estão no continente africano. Eu já disse para o Aurélio que se eu chamar errado Moçambique é para ele brigar comigo. Às vezes eu tenho esse Aurélio Ce- sofre na minha mão, porque o Aurélio é muito correto, gente. Pensa uma pessoa extremamente educada, correta. Doutora Ana, só me chama doutora Ana. E eu, com essa minha brasilidade toda, desse jeito enjambrado que a gente tem do Brasil, de falar com todo mundo de forma muito impessoal, né? Acabei criando um grande carinho, criando uma grande amizade por esse colega que está lá quase do outro lado do mundo, né? Então, Aurélio, fala um pouquinho pra gente até sobre a história de Moçambique, Aurélio, que me chocou, assim, né? Quando que Moçambique se tornou um país e deixou de ser colônia? A gente tem noção disso? Não, Não tem noção. tá certo. Boa noite, professora Ana, e boa noite a todos que estão acompanhando.
uma alegria e uma honra para mim poder estar a participar dessa live, né? Esse projeto que nasceu no seu sonho e está indo além do Brasil, agora atingindo, né, os patamares do continente africano, em particular Moçambique. Quanto a mencionar Angola, não tem problema. Moçambique e Angola estão aqui do lado, somos irmãos. Vai para Angola também, professor. Sim, e também a professora tem uma história, né, com seu esposo, Angola. com Angola, então, O esposo já trabalhou em tranquilo. Angola. Estamos em casa. Então, falar sobre Moçambique, assim, de uma forma sintética, né, a história é bem longa. Tem essa ideia, né, de que os portugueses foram os primeiros a chegar a Moçambique, mas na realidade, Moçambique, quando a gente fala de Moçambique, estamos a falar aí dos povos bantus que estão lá desde o terceiro, quarto século, né, da nossa era. Depois, século XII, temos a presença dos árabes por conta do comércio, troca de especiaria e tudo mais. E nessa caminhada, então, no século XV, temos já a chegada dos portugueses, exatamente em 1498, 2 anos antes do Brasil, aí em 1500, né? Como se diz a história, né, da colonização brasileira também. Então, em 1498, os portugueses chegam em Moçambique e, ao descobrir a beleza de Moçambique, eles se instalam e, como aconteceu em outros países que eles colonizaram, a questão foi triste e lamentável, porque afetou bastante a questão do continente, de Moçambique, aliás. Então, só explicar esse termo Moçambique, da origem de Moçambique, né? Na verdade, o nome Moçambique é nome de um árabe que se instalou numa das regiões aqui de Moçambique, na parte central, né? Para cá, para o norte, na verdade, na ilha de Moçambique, ele se chamava Moçambique. E daí o nome, depois ganhou aí o nome de Moçambique, partindo desse comerciante árabe que tinha o nome de Moçambique. Até então, Moçambique era conhecido como Lourenço Marques, né? Até a independência. Então, essa colonização foi desde 1498 até 1975, Isso, Aurélia. É quando, que o pessoal não tem noção. 1975, sim, gente. Independência de Moçambique foi em Moçambique, 1975. aqui Super, um país pertinho, super isso, novo. é novo, 45 Nem anos de sabia que tinha idade, colônia ainda de Portugal nesse pleno não final. é? Exatamente, 45 anos de história aí, jovem, né, ainda, Bem jovem. e, e isso acontece porque em 62 nós temos um movimento de resistência que percebe essa situação de colonização, porque a ideia do colono, quando vem, não era realmente trazer mudança, mas sim expropriar os recursos da terra, né, e tornar ainda a situação lastimável do povo, não é? E um grupo de homens pensantes acreditaram que era possível transformar essa realidade em um sonho realidade da independência. Então, em 62 nós temos aí um movimento chamado Frelimo, que é Frente de Libertação de Moçambique, que é o atual partido que está no poder desde 75 até agora. Então, é que fica na frente. Então, em 64 nós temos então o início da guerra e em 75 nós malogramos aí a independência e Moçambique se torna independente. Outra coisa que me chamou a atenção nas nossas conversas, Aurélio, é sobre quando as mulheres tiveram acesso à educação. É. Então, você 27, pensar, voltar e pensar no desafio da educação, né? É interessante voltar a pensar que na visão, né, tradicional da educação, você vai pensar que a mulher, na verdade, ela não está sendo perspectivada para a escola. Ela está ali para fazer parte ali do seio da família, para poder ser mãe, cuidar da casa, não é? Então, é esse ambiente que está sendo estava preparada a mulher. Então, todo o projeto então que foi feito após a independência,
Até hoje, nós sentimos isso, que a presença da rapariga, né? Usamos esse termo rapariga aqui, não no Brasil, né? Aham. Da menina, ainda é um desafio para o Ministério da Educação. Todo o trabalho está sendo feito, toda a estatística que é feita, busca-se sempre para que haja um equilíbrio, para que hajam projetos para trazer, atrair o interesse e despertar os pais também a essa responsabilidade de que a menina não pode ser olhada como objeto de ter Olha que só. procriar, exatamente, tem que vir para a escola. Porque aí os Isso. pais ainda pensam, Estamos não, em você não. 2020, né, Aurélio? A gente pensa que existe um país ainda onde a mulher está brigando pelo seu papel social. Exatamente, sim. É algo que me pareceu surreal, gente. É uma coisa Uhum, assim que eu sabia da dificuldade de muitos países da África, também não sou uma pessoa tão alheia, mas uhum, dessa dificuldade, eu achei que Moçambique era um país que já estivesse num nível de desenvolvimento maior, né? E quando o uhum, Aurélio me falou que as mulheres ainda têm dificuldade em ter acesso, em serem alfabetizadas e terem esse direito à educação, uhum. nossa. E nisso tudo, né, Aurélio, veio se construindo uma educação que quem é que começou a ser professor em Moçambique? Então, quando Moçambique se torna independente, em 75, então o governo então assume a responsabilidade de todos os setores. Então, o português, nesse sentido, ele tem que deixar o país. Então, o governo assume. Quando assume, então, o índice de analfabetismo em 75 era de 93% da população. Estamos a dizer 7% era alfabetizado. É Então, muita coisa. então, havia uma ginástica ali para se poder traçar políticas. Então, os primeiros professores, então, aquela história, você que já tinha a classe avançada, você vai ter que vir ensinar aquele que não tem. Então, você que tinha a quarta série é o professor para tem que vir ensinar aquele que está na primeira. Então, era esse Se trabalho. estivesse E muito, alfabetizado, já virava professor. Sabia ler e exatamente. escrever, já era funcional Então, para ser professor. era esse o projeto e trazer esse. Então, e o preparo, pensar no preparo desse professor, né? Então, os primeiros moldes da formação do professor, então era de 6 meses, depois 1 ano, e foi subindo gradualmente, porque tinha que atender a demanda. Porque até então, a política do colonizador, né, era vamos domesticar eles, porque não têm cultura, são bárbaros. Então, o que nós temos que fazer é só ensiná-los a ler, escrever, mas o ler, escrever e contar não para desenvoltura, para o senso crítico, para a universidade. Não, só para contar ali aquele excedente da mão de obra e ponto final. Para ter Então, controle, quantos né? controle. Então, quando há independência, o governo vai trazer então uma resolução em março, né, 83, que agora acesso é livre, né? Acesso obrigatório à escola. Então, as crianças têm que ir à escola. Então, você vê, numa página ninguém tinha acesso à escola. E depois vira-se num ano, todos têm acesso. Imagina, então, tinha muita criança para a escola e tinha que procurar professores. Então, imagina, o tempo de formação do professor era bem curto para poder atender a demanda. Isso, o mais interessante é que, assim, Aurélio, quando eu me propus a fazer o trabalho de pós-doutorado, que eu quis olhar para o professor no sentido de entender esse adoecimento psíquico, porque se olhava muito no ambiente organizacional, né? As Hum, empresas as olhando, empresas. discutindo, mas não para a escola, não se enxergava a escola como uma organização que onde há pessoas que se afetam. O trabalho do professor, ele há uma sobrecarga de trabalho externo, Estressantes. de atendimento às famílias, de dar suporte emocional às famílias, de dar Uhum. suporte emocional às crianças. Então, é um trabalho onde o professor tem que estar sempre bem. Né? Não é um trabalho onde Sim. possibilita um professor, hoje eu não estou legal, vou ficar quieto, vou ficar na minha. Ele não tem essa Não, não tem possibilidade. como. Então, a gente, estudos mostram que esse desgaste emocional com o tempo, ele acontece se o professor não aprender a se desenvolver. E aí Uhum. eu tô olhando para o professor aqui do Brasil, né? E tentando fazer um movimento professor do Brasil. Aí o Aurélio me veio com essa realidade de um professor que praticamente está trabalhando como missionário. Uhum. Aurélia, a gente ainda discutiu isso. É Uhum. uma missão de vida.
Não que aqui no Brasil a Exatamente. gente não Não assuma dessa seja. forma, mas a gente vê mais hoje como uma profissão, mesmo ainda Uhum.